Ainda aqui na nossa obrigação tributária, agora nós vamos ver a capacidade tributária. Quem é que tem capacidade de ser polo passivo numa obrigação tributária? E aí eu preciso que vocês lembrem que capacidade tributária não se confunde com capacidade civil. Porque a gente vê capacidade, já lembra lá das regrinhas de capacidade civil. Esqueçam, certo? Esqueçam. A capacidade tributária, ela não depende de capacidade civil. Ou seja, eu posso ter um bebê sendo polo passivo. Nós não vimos lá que tem a possibilidade de você ser sujeito passivo, sendo o próprio contribuinte ou responsável? Pronto, então, eu posso ter até um bebê aqui. Não depende de capacidade civil. Não depende também de que a pessoa lá no polo passivo seja uma pessoa natural sujeita a sanções. Não tenho como aplicar medidas sancionatórias a um bebê, né? Mas não depende disso. Tá? Não depende de que a pessoa natural esteja sujeita a sanções, a medidas lá que a Fazenda Pública pode aplicar. Não depende disso também. E não depende de, no caso de pessoa jurídica, que ela esteja regularmente instituída, certo? Basta que configure, para ela ser polo passivo, nessa obrigação, basta que configure uma unidade econômica profissional. Então, configurou a unidade econômica profissional, ela já pode ser polo passivo, independente daquela pessoa jurídica ter sido instituída de forma regular. Beleza? Essa foi a capacidade tributária, tranquilinho. É só vocês lembrarem que não depende desses critérios aqui. Agora vamos falar de convenções particulares. Ô Catarina, e se por acaso eu gosto muito da minha mãe? Eu amo minha mãe. Minha mãe. Amo minha mãe, sou muito apaixonada por ela. E eu não queria mais que minha mãe tivesse que ficar se relacionando lá com a Fazenda Pública, ficar pagando tributo, eu não quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contrato. Eu vou fazer um contrato convencionando a alteração do sujeito passivo. Não é minha mãe mais que vai pagar os tributos, quem vai pagar agora sou eu. Eu posso fazer esse contrato? Não. Por que eu não posso fazer esse contrato? Porque os sujeitos passivos não podem convencionar a alteração do sujeito passivo. Eles não podem convencionar. Vamos dar outro exemplo, um exemplo mais contundente, eu acho. Vamos dar outro exemplo. Eu sempre dou o exemplo que eu tenho uma casa, né? Que é pra ver se Deus ouve. Eu tenho uma casa. E aí eu alugo essa casa. No meu contrato de aluguel, eu boto lá como cláusula que o IPTU vai ser a obrigação do inquilino. Que o sujeito passivo desta obrigação aqui vai ser o meu inquilino e não eu. IPTU, o fato gerador, está relacionado a mim, que sou a dona, ao meu inquilino, que não é o dono. Aí você está gritando do outro lado da tela, a você, não ao seu inquilino. Exatamente, o fato gerador tem relação comigo. Então quem é o sujeito passivo desta relação? Eu. Então eu não posso convencionar isto. Eu não posso fazer essa convenção de que a obrigação de pagar o IPTU é de meu inquilino. Não posso fazer isso, tá? Eu posso, se eu quiser, aumentar o valor e aí com o valor do IPTU eu pago. Mas se, por exemplo, meu inquilino não pagou, de quem é a obrigação? Minha. A obrigação já era minha desde o início, porque eu é que sou o sujeito passivo. Não pode ter convenções particulares para alterar esse sujeito passivo. Entenderam? Então vamos seguindo. E o domicílio tributário, Catarina? Onde é que a Fazenda Pública vai encontrar aquela pessoa? Bom, primeiro vamos para o conceito. O que é o domicílio tributário? É um local com ânimos definitivo, né? É o endereço que aquela parte vai ter, que aquele sujeito passivo vai ter, para se comunicar com a Fazenda Pública. E aí, como é que é escolhido esse endereço? Em regra, por meio de eleição. Como assim, Catarina? É o lugar onde a pessoa vota? Não. Eleição significa dizer que é a pessoa que vai escolher. Eu é que vou escolher onde é que vai ser meu endereço, meu domicílio tributário. Eu vou escolher, eu vou dizer, ó, Fazenda, fale comigo nesse endereço aqui, ó. E eu escolho. Essa é a regra.
E qual é a exceção? Vamos dizer que eu escolhi um endereço, eu escolhi um local que tem muita dificuldade de locomoção. E aí a Fazenda Pública pode rejeitar esse local. Falar, não, minha senhora, não tem condição da gente chegar lá, porque temos dificuldade de locomoção. Mas basta a Fazenda Pública rejeitar? Não. Tem que ser mediante justificativa. Ela tem que justificar, não tem condição, porque é um lugar de difícil acesso, a gente não consegue chegar lá, não tem condição. E aí, se ela rejeitar, ela vai fixar, a própria Fazenda Pública vai fixar critérios legais para escolher o novo endereço. Critérios legais para escolher um novo domicílio tributário para mim, nesse caso. Então, nesse caso aí, de Fazenda Pública ter rejeitado, não sou eu que vou escolher, e sim ela, então é uma exceção. Certo? Então, nós vimos capacidade tributária, convenções particulares e domicílio tributário. Sigam comigo que nós já estamos finalizando. No próximo vídeo eu vou fazer uma linha do tempo.